O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs caríssimos, nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas. Hoje também celebramos a memória de Santa Hildegarda e também de São Roberto Bellarmino. E para nós é uma grande alegria neste dia em que também comemoramos na Sagrada Escritura de São Lucas e sabemos da sua profissão da medicina, como também Santa Hildegarda, ela tinha a ciência de, conhecendo os elementos da natureza, pensar na medicina divina que tudo deixou para que nós, filhos e filhas, possamos, apesar do dano do pecado original, encontrar ainda na criação de Deus os rastros de Deus, na harmonia de tudo aquilo que Deus então assim deixou. E hoje nós acabamos de ouvindo este evangelho, um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. É o próprio evangelista citando as Sagradas Escrituras. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Sol nascente que nos veio visitar. Então, amados irmãos e irmãs, essa comunidade de São Lucas, no milagre que hoje nós contemplamos na palavra de Deus, a viúva de Naim, que tinha o seu filho morto, e a palavra de Jesus Cristo que é capaz de levantá-lo e de lhe trazer a vida. Que podemos meditar com isto? Meditar que a palavra de Deus, que é Jesus, que ao repetir com autoridade a própria palavra que é Ele, é capaz de dar e trazer a vida. E hoje na igreja o que podemos pensar sobre a vida de um ressuscitado, aquele que recebe os sacramentos. Hoje a pequena Ana Beatriz, batizada neste final de semana, celebração dominical, ela teve a sua alma ressuscitada, como católicos que somos, e sabemos que ao ser batizada a criança, ela recebe uma vida sobrenatural. É a mesma criança.
Mesma fisionomia, mesmo aspecto, é como na Eucaristia. É o mesmo pão. Mesmo aspecto de pão, mesmo aspecto de vinho, só que depois da oração consacratória, não é mais pão e não é mais vinho. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nisto, há mais de 2000 anos, a igreja tem se alimentado de Cristo. E quando nós nos alimentamos de nosso Senhor Jesus, Ele ressuscita a nossa alma. Em estado de graça, devidamente preparado, a nossa alma recebe o alimento do corpo, o alimento do espírito. A gente sabe quais são. O alimento do corpo é aquele que a gente tem fome ao amanhecer, no fim da manhã, no início da noite, e alguns, no fim da noite tem que fazer, uma visitinha ali, Tá na panela, sobrou um pouquinho ainda ali a graxinha, Ô mulher, cadê o pão francês? E vum, Aí só não toma café que é para dormir, Esse é o alimento do corpo. E o alimento do espírito, qual é? Qual é o alimento do espírito? A oração. A oração, o espírito que vivifica, ele precisa ser vivificado, e a oração me coloca em comunhão quando não estou comungando, digamos assim. E o alimento da alma é Jesus. É nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá de maneira viva, real, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. E aqueles 10 minutos em que o nosso corpo está ali digerindo o pão sem fermento, que é a hóstia consagrada, com a presença de Jesus, precisamos ficar em plena ação de graças. E aí, depois da comunhão, amanhã, o que é que eu preciso fazer? Se a minha alma se alimentou de Jesus, amanhã, o que é que eu farei? Vou me alimentar do corpo, vou me alimentar do espírito, que me dará uma sede maior ainda de comungar o corpo de... E Deus queira que quisera Deus, tivéssemos sede e fome de ter a graça de ir à missa diariamente, para que é preciso que a nossa inteligência assimile esta pequena catequese, que a missa ela não tem uma validade uma vez por mês, Hoje a gente sabe que temos o grande dia, que é o dia do Senhor, o domingo. Então, a gente deve ir à missa dominical. Porque é o terceiro mandamento da lei de Deus e é o primeiro mandamento da igreja. E aí, sabendo de tudo isso, nós vamos desejar ir à missa todos os dias. Hoje eu pensava, você às vezes vai treinar, vai para academia, puxar os ferros lá, correr, fazer caminhada, quem caminha, na pista. Todos os dias você tem vontade de caminhar, tirando socorro? Todos os dias você tem vontade de caminhar? Nem sempre. Às vezes o espírito está abatido, cansaço, o corpo está cansado, não dá vontade, mas você sabe que tem que ir. Do mesmo modo, é a Santa Missa. Você, cansado, não cansado, com sono, com gripe, com febre, como tiver, você se levanta para ir dentro de casa, para a mesa, para ir para o canto e tal, se agasalha, leva de carro, vai para a igreja, 1 hora. Participou do Sagrado Mistério. Amados, quem sabe naquela sua enfermidade, seja física, que a gente sabe quais são as doenças, seja física, quem sabe você não se apresenta na Eucaristia e comungando o corpo de Cristo, alimentando a alma, fortalecendo o espírito, o seu corpo vai também receber
a mesma cura. Porque a nossa teologia é sempre assim: o mais alto assume o mais baixo. Então Deus assume a alma assume o espírito, e o espírito assume o corpo. E o corpo, vivendo essa experiência, viverá na pessoa a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiríssimo lugar. Agora, se a morte ela é espiritual, aí você vai buscar o momento em que Jesus ele derrama o seu sangue precioso, que lava e purifica dos nossos pecados, que é o momento da... Qual é o momento em que Jesus nos lava com seu sangue precioso? Quando as pessoas estão em pecado, procuram confissão. A confissão, Jesus derrama o seu sangue que nos purifica dos nossos pecados, para que você possa comungar o corpo de Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, como a mãe, esta mãe que leva o filho, que clama a Jesus, chorando, aproximou-se então Jesus, não chores. Aproximou-se Jesus, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E aquele menino que estava morto sentou-se e começou a falar com a sua inteligência, com a sua memória, sabendo que todos aqueles que estavam ali presentes eram seus amigos. E de maneira prodigiosa, São Lucas, com a medicina divina, mostrando nosso Senhor Jesus como um taumaturgo, aquele que cura. E claro, todos os seus apóstolos, seus discípulos, como Santa Hildegarda, São Roberto Bellarmino e tantos outros santos, sabendo disso, uns, como diz na primeira leitura, com a ciência do ensino, como São Roberto Bellarmino, vai ensinar. Outro, como a ciência da profecia, vai profetizar. Outro, com a ciência do serviço, vai servir os mais pobres na caridade. Como diz na primeira leitura, nem todos são iguais no corpo, os membros são todos diferentes. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros, mas todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar, como São Roberto Bellarmino. Depois outras pessoas com os dons diversos, a saber, dom de milagres, como aconteceu no Evangelho, dom de curas, e hoje a gente crê piamente no milagre dos 7 sacramentos, desde o batismo. Dom para as obras de misericórdia, dom de governo e direção, como os bispos, o Santo Padre, o Papa, e como Santa Hildegarda, ela teve também o dom do conselho para aconselhar bispos e imperadores, o dom da medicina, grande estudiosa dos elementos da natureza, o dom do conselho, o dom da medicina, o dom da composição, grande compositora de compor para cânticos para a Santa Missa. Então, amados irmãos e irmãs, cada um com o seu dom, vamos buscar o alimento da nossa alma, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para nos alimentar. Assim, estamos formados neste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja, cuja cabeça é nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.